Boa noite a todos e a todas presentes na nossa 9ª live. Estamos fechando o ciclo de 10 lives, teremos mais 2 ainda, a princípio, podendo aumentar esse número. Gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão participando, a todos e todas, sejam todos bem-vindos. Agradecer sempre o Mestre Parada pela confiança de nos possibilitar esse debate, né? A ideia era só uma troca de ideia entre amigos e acabou sendo um ciclo de palestras, cada um falando sobre as suas atividades, então nós fomos muito felizes nessa iniciativa aí de dar oportunidade para que as pessoas mostrem os seus trabalhos, né? Porque às vezes nosso trabalho fica muito no nosso âmbito, no nosso núcleo interpessoal, e é bom a gente abrir esse leque. E hoje nós temos a grata satisfação de ter o mestre Ribas falando sobre a capoeira santista. Eu vou dar as palavras iniciais para o mestre Parada, depois eu vou ler aqui o currículo do mestre Ribas, e aí o mestre Ribas começa a sua fala. Então, agradecer a todos os presentes, os convidados, agradecer sempre o Yancey Moraes, o Popó, que nos possibilita o link para gravar essa live, né? Agradecer também o Laboratório de Antropologia Visual da Universidade Federal de Juiz de Fora, da qual eu faço parte com o meu doutorado. Vinculamos essas lives aí, que elas possam ser utilizadas, talvez, na minha futura tese de doutorado. Então, mestre Parada, faz favor, o senhor dá as falas iniciais, das boas-vindas, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aí compartilhando com a gente. A ideia das lives é deixar um legado, né? Para no futuro, nossos alunos, nossos amigos poderem pesquisar e conhecer a galera da Movimentos e o pessoal que ama a capoeira. Essa é a ideia, né? Então, bem-vindo, obrigado, mestre Ribas, por aceitar o nosso convite, e ao Paradinha, que organiza tudo, em prol da capoeira. Isso é muito legal, fico super feliz, e boa live. Obrigado, Ribas. Salve, salve. Mestre Ribas, então, o tema dele é a capoeira santista, vai falar sobre as especificidades da capoeira praticada por ele e pelo seu núcleo. Eu vou ler aqui, vou sair aqui só um minutinho para ler. Mestre Ribas, então, tem um currículo extenso. Iniciou a prática da capoeira em 1987 na Movimentos com o mestre Fábio Parada. Em 1990, se forma, né, aluno formado. Em 91, em julho de 91, ele é consagrado contramestre. E ele faz um curso de árbitro pela Federação Paulista de Capoeira em 91. Funda em 92 o grupo de capoeira Nova Geração, que ele vai falar certamente durante a live. Tem o título de treinador profissional pela Federação Paulista de Capoeira em 94. Campeão paulista de capoeira categoria leve em novembro de 94. Vice-campeão brasileiro categoria duplas em dezembro de 94. Membro do corpo docente de cursos da Federação Paulista em 95. Funda em 99 o grupo de capoeira santista, do qual ele vai falar hoje, e recebe em 2002 o título de mestre das mãos do nosso mestre Fábio Parada. Tem uma experiência internacional invejável. Israel, ele teve 2 vezes em 2005, teve em 2008 e março de 2010, realizando exames de graduações e batizados e ministrando workshops. Lembrei agora do mestre Parada falando workshop lá num batizado. Ele falou, a galera fica falando que é de horas que é o chopp, que horas que é o chopp. Eu falei workshop aqui. Na Espanha, em 2005, ministrando aulas. Em Portugal, também em 2005. Workshop na França. Portugal em 2008, de novo. Na França, em 2008, mesma coisa. Workshops, participando de batizados e apresentações. Na Suíça, em 2012, representando a capoeira na apresentação que homenageou o Brasil na 40ª edição do Fórum Econômico de Davos. Só um minutinho para permitir aqui. Na Inglaterra, mestre Ribas esteve em 2015 ministrando workshop, em Londres ministrando também workshop, participando de batizado. Ele é idealizador do site www.capoeirasantista.com.br,
e-book, A Capoeira Santista, da capoeira que aprendi à capoeira que ensino, um livro que eu estou terminando de ler. É idealizador dos canais no YouTube Capoeira Santista e Capoeira em Casa, podcast direto ao assunto. Mestre Ribas é muito ativo nas redes sociais, eu acompanho ele já há alguns anos, acompanhei a maioria dos treinos que ele postava no YouTube, muito bom, um trabalho excepcional para capoeira. Então, mestre Ribas, com a palavra, o senhor, seja bem-vindo, muito obrigado. Legal. Bom, boa noite a todos, saudações santistas, uma alegria imensa estar aqui, fazendo parte das comemorações dos 40 anos da Associação de Capoeira Movimentos. Agradecer o meu mestre, em especial, né, por tudo que me ensina e que sempre me ensinou. Agradecer a todos os presentes. Na verdade, assim, tudo que eu faço, ou que eu considero ser tudo que eu faço, todo o trabalho que eu faço com capoeira é em gratidão ao meu mestre. Então, obrigado pelo convite e, enfim. E vamos lá, né? Vamos começar. Eu escolhi esse tema, capoeira santista, porque é muito normal, é muito comum as pessoas acharem que esse termo santista é só uma referência geográfica, né? E na realidade, não. Também é uma referência geográfica, mas esse nome ele nasceu de um protesto, vamos dizer assim, né? Porque houve uma época aqui em Santos em que alguns mestres eles vinham ministrar curso, mestres de outros estilos, né? De capoeira, vinham ministrar cursos, e até aí tudo bem, isso sempre aconteceu. Mas eles passaram a vida com o intuito de relativizar a capoeira que sempre foi praticada aqui na região, né? Então, como se a capoeira daqui não fosse legítima, não fosse tradicional, e etc., né? E só que eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, porque, na realidade, isso vem de berço, né? Meu pai era um cara muito questionador, e na capoeira, o mestrão, ele sempre foi, né? Ele não era questionador, mas ele suscitava, né, questões, né, na gente, né? E quando esses mestres vinham e afirmavam de maneira velada ou não, né, isso de que a capoeira daqui ela não era uma capoeira histórica ou tradicional, eu questionava, e as respostas nunca eram respostas satisfatórias, né? Porque quando eu iniciei, né, como foi lido aí nesse currículo, né, eu iniciei em 87, eu não vi essa preocupação, né, da capoeira precisar ter um sobrenome ou um estilo. Na realidade, até era uma coisa assim estranha. O pessoal que é mais antigo há de lembrar, né, que na nossa concepção, por exemplo, Angola e regional fazia parte da mesma roda. Começava devagar era na Angola, o ritmo subia, passava a ser regional. Era essa concepção que se tinha, né, na época, né? Inclusive algumas músicas até diziam isso, né? De que passou de um momento para o outro, né? Então, não tínhamos essa preocupação. E esses acontecimentos, eles passaram assim, na minha memória, teve um pontual que foi em 95, né? E veio um mestre de Salvador, e na fala dele, ele deixava de maneira bem patente de que, para que a capoeira fosse original, tradicional, precisaria ter esse lastro soteropolitano, né? E eu achei engraçado. Inclusive, eu separei uma única coisa aqui, uma única peça que eu separei. Eu guardo com muito carinho, mas como é muito antiga, o mestrão vai lembrar desse... Lembra desse, mestrão? Esse evento aqui? Isso foi um evento da Senzala de 86, né? O ano anterior do meu ingresso, né? Na associação do meu mestre. E esse é que não dá para ver daí, mas ele é um cartaz todo autografado. E tem aqui assinatura de mestre Canjiquinha, mestre João Pequeno, mestre Braulino, enfim, um monte de mestre
de Salvador, que já frequentava aqui a região, nos eventos da Senzala. E imagina, e mesmo com essa frequência desse pessoal, né, da já velha guarda da capoeira da Bahia, eu nunca tinha ouvido falar dessa necessidade, né, de ter que ser ou angoleiro ou da regional para que a capoeira fosse legítima, né? E de 95 para cá, né, começou essa preocupação. E eu vi muitos capoeiristas aqui da região migrarem, né, que eram capoeiristas até renomados aqui, migrarem, né, ou para uma ou para outra. Na realidade, ou supostamente passaram a fazer capoeira Angola, ou passaram a fazer a capoeira contemporânea, que era algo que, vamos dizer assim, fazia a vez do que seria a capoeira regional. Bom, a mudança em si nunca me incomodou. Tem espaço para todo mundo e gosto, né? Cada um tem o seu, né? Mas o problema é que, ao migrarem, né, para essas novas formas, né, pelo menos novas para nós, né, de se fazer capoeira, faziam isso criticando quem não migrou para nenhuma, nem outra, né? E como se pô, você vai já fazer essa capoeira desse tipo, essa capoeira aí que não tem história, que não tem isso, que não tem aquilo. E eu sempre fui uma pessoa que me levantei contra isso, né? Contra essa falsa necessidade. Eu julgava ser uma falsa necessidade, julgo até hoje, né? Ser uma falsa necessidade, né? De ter que migrar para uma ou para outra. E aí, então, com a ida do meu irmão para a América, né? Foi morar lá de vez, em 97, os alunos que praticavam com ele de uma maneira natural passaram a praticar comigo, muitos não se adequaram à minha maneira de ensinar, mas alguns ficaram e outros, né, pararam de praticar, mas foi quando eu decidi retomar a maneira de eu ensinar, porque quando eu me juntei com o meu irmão, muitas coisas mudaram, eu tinha que ceder em muitos aspectos, o meu irmão em muitos aspectos também, para que a coisa ficasse, né, homogênea, e com a ida do meu irmão para a América, eu retomei a minha forma de ensinar, que era a forma que eu iniciei quando eu denominei o trabalho como nova geração, né? Que também já era uma ideia que eu tinha, que era, tipo assim, muitas coisas aconteciam na academia do meu mestre, sem a presença do meu mestre, mas que eu reprovava. Como, por exemplo, se meu mestre estivesse na aula, todo mundo fazia aula e trava muito e saia calado. Mas quando, por exemplo, era um formado do meu mestre dando aula, o pessoal mais graduado, muitas vezes, só entrava na hora da roda, ou quando participava da aula, ficava no fundo da sala, naquele migué. E eu fazia, de repente, a aula inteira, fiz uma aula inteira da Sandrinha, por exemplo. Pô, chegava no final da aula esbagaçado, é a hora de jogar. Aí a galera mais graduada que não fazia aula entrava só na hora da roda, tudo limpinho, sequinho, né? E aquilo eu não aceitava, né? Então, quando eu comecei a dar aula, eu adotei um monte de procedimento, até porque eu fui militar, né? 4 anos, né? E então eu exigia muitas coisas que na época não era muito comum. Então, por exemplo, se eu não fizesse a aula toda, não participava da roda. De repente, eu adotei uma saudação que já existia, mas ninguém usava. Eu formalizei isso nas minhas aulas. Então, pô, chegou na aula, depois da saudação, não participava da aula, esperava o próximo horário. Então, eu comecei a adotar algumas coisas. O mais graduado tinha que se posicionar na frente, para dar exemplo. Então, eu comecei a adotar algumas coisas que não eram comuns. É evidente que eu fui, né, muito criticado por isso. E a isso eu dei o nome de nova geração, que é tipo, pô, isso não é normal, então eu vou formar uma nova geração de capoeiristas para quem, né, para qual isso vai ser normal, né? Então eu retomei, né, essa maneira de pelo menos organizar, né, a aula, e se a capoeira precisava ter um sobrenome, né, que fosse santista. Justamente não era uma questão geográfica, era uma questão de que era capoeira da maneira como eu aprendi, né, como eu
fui ensinado e da maneira como eu ensinava, porque, na realidade, eu ensinava o que eu aprendi, né? O meu mestre é nascido e criado crescido em Santos, ele vem de um mestre que desenvolveu o trabalho aqui. Pô, tudo bem, não interessa se para mim, né, na época, não interessava se, pô, mas fulano era de tal lugar, se fulano era de tal lugar, beleza, mas as coisas aconteceram aqui, né, na região, né, da forma como era aqui. E o meu mestre, ele tem uma fala muito bacana de como se construiu, né, a forma de jogar capoeira na senzala. Então, era nisso que eu me calçava e que eu sempre acreditei. Então, daí eu chamar de capoeira santista. Então, não era só uma questão geográfica, era uma questão de, não, a forma como a capoeira se desenvolveu aqui na região. Então, não tinha outra razão, né? E, a partir daí, outras inferências, né, se desdobraram, como é o caso a partir de então, o que seria um angoleiro legítimo? Na minha concepção, seria aquele que, na sua raiz, né, na sua árvore, né, genealógica de mestres, alcança Salvador, né? Então, eu sou aluno de tal, e chega em algum mestre de Salvador. E não é só chegar em algum mestre Salvador, mas chega no mestre Salvador da época em que aconteceu essa divisão e um que tenha tomado partido. Porque o que acontece? Muitos mestres, muitos capoeiristas, nessa época da divisão da capoeira em Salvador, não tomaram partido nenhum. Por exemplo, as rodas que acontecem no mercado modelo são rodas de capoeira regional ou rodas de capoeira Angola. E incontáveis mestres consagrados saíram de lá, frequentavam lá, transitavam lá. Então, eram questões que eu já levantava na época, né? Então, a legitimidade, para mim, vinha daí, né? Pô, mas se o seu mestre é aluno de tal, que 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 veio lá de Sergipe, e lá não aconteceu essa divisão, e não tem nenhuma ligação com alguém, então, que sentido teria, né? Chamar de angoleiro, e a mesma coisa serviria para a capoeira regional. Eu lembro, inclusive, no curso que aconteceu na USP, eu frequentava muito, né, esses cursos, e eu levantei esse questionamento, né? Eu peguei os dois mestres mais antigos, e que seriam os pioneiros da capoeira na forma como nós conhecemos em São Paulo, e eu perguntei, os senhores são os pioneiros da capoeira aqui, né, em São Paulo, da forma como nós conhecemos? Afirmaram, assim somos. Falei, pô, que bacana. O que vocês ensinaram? Ensinaram Angola ou regional? Quem ensinou Angola, quem ensinou regional? E aí ficou um desconcerto, né? Porque não tinha resposta para essa minha pergunta. Aí, não, mas veja bem, porque na época, e tal, e tanto que desconectaram o cabo do microfone para eu não continuar perguntando. Literalmente, puxaram e chamaram a turma para um outro ambiente, porque não tinha resposta. E o curso, a fala, era voltada para isso, para essa necessidade. Pô, mas se os que se dizem pioneiros, né, da capoeira em São Paulo, dessa forma, não tiveram essa preocupação, né, por que essa preocupação precisa acontecer agora? Então, enfim, são alguns exemplos, eu tenho incontáveis, né, no livro, até elenquei alguns, né, incontáveis exemplos como esse, de situações que aconteceram, de questionamentos que eu fiz para os mestres, não era... Eu fiz para os mestres, diretamente para os mestres, né? E que, na realidade, as respostas sempre foram assim, muito evasivas, foram sempre muito genéricas e que não atendia, né, aquela demanda que essa necessidade de ter que escolher, né, obrigava, né? Enfim. E aí, a partir de então, é que eu denominei como capoeira santista. É evidente que, na época, eu fui muito criticado, porque era como se eu estivesse inventando moda, né? Eu ouvi isso de alguns mestres aqui da região. Você está inventando moda. O que é? Você está querendo dizer o quê? Que está criando um novo estilo, não está isso, está aquilo. E, na época, eu bati o pé firme e falava, não, eu ensino o que eu aprendi, né? Eu aprendi a capoeira da forma como eu aprendi, foi essa.
Outros questionamentos que aconteciam, né, por causa dessa minha maneira de interpretar as coisas, era assim, mas a formação da tua bateria não é como era, a musicalidade não é como era, e eu concordo. E isso é mudança, eu concordo perfeitamente. Mas o que aconteceu aqui na região, nesse quesito de musicalidade, de formação da bateria, isso não é exclusividade daqui, isso aconteceu no Brasil todo. Tanto que, por exemplo, tem um livro do Mestre Bola 7, que a capa é uma foto até antológica do Mestre João Grande e João Pequeno jogando, né? Só que você abre assim a capa do livro e abre a orelha, você vai ver, são 4 birimbaus que estão naquela bateria. Quer dizer, é uma bateria completamente desconfigurada para alguém que diz que sempre foi assim, ou que a tradição não era daquele jeito. Eu falo assim, pô, é uma foto que foi tirada de um documentário, né? Que é famoso, né? Se eu não me engano, o documentário é de Jair Moura, e a capoeira na Bahia já estava dividida, a capoeira em Salvador, é mestre João Grande e João Pequeno que estão jogando, os dois estão sem camisa, e uma bateria completamente desconfigurada. Tem gente até de bermuda, de short na bateria, significando dizer para mim que é tipo assim, se já existisse essa preocupação, se isso é algo de origem, como explicar essa foto? E exemplo como esses, agora com o advento da internet, então, pô, incontáveis, né? Incontáveis exemplos. Né? E de maneira que isso sempre reforçou a minha ideia, né? De que a capoeira daqui, se tivesse que ter um sobrenome que fosse santista. Eu acho até que, inclusive, isso poderia ter sido adotado desde sempre pelo mestre Sombra, pelo o próprio meu mestre, mas se isso não acontecer em gerações anteriores e ver essa demanda, então, que eu faça, então. Né? Até brinco com meus alunos, né? Eu falo assim, olha, se você vir algo para o qual você acha que tal pessoa teria que tomar aquela decisão e não tomou, então você vai e tome você essa decisão e faça. Faça aquilo que você julga que tal pessoa deveria ter feito e não fez. Então, foi exatamente o que eu fiz. Daí vem o nome Capoeira Santista. Então, não é só uma questão geográfica. Enfim, aí, a partir daí, eu acho que eu sou menos pior respondendo do que falando. Aliás, ainda agora eu estava com o pessoal, né, na casa do Jorge, né? Como eu falei, é a minha nova geração de fiéis escudeiros. E eu estava compartilhando uma fala que virou comum, né? Que é tipo assim, eu tenho uma incrível e involuntária competência para desagradar, né? Mas, por outro lado, eu não quero desagradar, eu quero agregar, eu quero compartilhar o ponto de vista, a maneira de pensar, justamente para agregar de maneira positiva, né? Mas estou convencido de que a minha capacidade de desagradar é grande. Então, eu abro para as perguntas, quem tiver... Que eu acho que esse era o principal de falar, né? Pô, tá, capoeira santista, tá, o quê? Vou falar da minha história? Não necessariamente, vou falar do porquê que eu dei esse nome. Não era uma questão geográfica. É um protesto por causa desse contexto histórico. E aí, a partir daí, se alguém tiver curiosidade, perguntas, eu estou à disposição para responder, mesmo que não seja sobre, né, as coisas que eu falei até agora. Fiquem à vontade. Muito bom. Sejam bem-vindos. Quem chegou após a abertura, vi alguns nomes aqui: Contramestre Elídio, Contramestre Tirando, Maria Guimarães, Ludmila já estava aí, Edmilson Silva, Carolina já estava aí. Deixa eu ver mais alguns nomes. Sheila Matos, seja bem-vinda, professora. Enfim. Mestre, eu lembro que num vídeo seu, o senhor falou que foi citado num livro do mestre Gladson,
justamente sobre essa forma de você evitar... Valdenor. Você pode falar um pouquinho? Valdenor, desculpa. Do mestre Valdenor. Pode falar um pouquinho para nós sobre isso aí? Claro. Não, foi até uma situação engraçada, porque isso foi quando eu fui campeão paulista, né? Na realidade, eu não fui sozinho para esse campeonato, né? Nós fomos... Eu lembro que o Eduardo participou, o Piabinha, James, lógico, cada um na sua categoria, né? E independente de classificação, a nossa maneira de jogar, né, em geral, chamava muita atenção, né? As pessoas, os capoeiristas olhavam e falavam, pô, que diferente, né? Que bacana e tal, né? Tanto que quando fora, né, do campeonato propriamente dito, nós jogávamos entre nós, juntava muita gente para ver, né? Enfim. Então, eu fui convidado para fazer parte do corpo docente, eu e meu irmão, né? E o engraçado é que nós fomos convidados para dar aula, né? Para fazer esses encontros técnicos, e o tema da minha aula era acrobacia. Mas só que, assim, a acrobacia, a concepção que as pessoas tinham, os capoeiristas da época tinham, ainda mais que esse termo, era muito depreciativo. Tanto que eu lembro que, numa das primeiras aulas, nós estávamos indo lá para algum lugar no interior de São Paulo, onde ia rolar um desses cursos, eu estava no ônibus, a galera toda estava no ônibus, só que talvez as pessoas não soubessem quem era quem ali, e aí um perguntou para o outro, pô, virou circo agora, vai ter aula de acrobacia? E eu estava no ônibus, eu que ia dar aula. Virou circo agora, tá vendo? A capoeira está virando circo, vai ter aula de acrobacia, olha, o que vão ensinar, vai ter picadeira e tal, o pessoal brincando doidada, né? E o responsável pelo curso também estava no ônibus e olhava para mim com uma cara, né, de sem graça, e eu olhava, não, fica tranquilo, tá tudo certo, tá tudo certo. E na hora da aula, a minha aula ela foi depois de uma aula de primeiros socorros, né? Porque rolou o almoço, rolou a aula de primeiros socorros, que era, né, mais tranquilo, ia rolar a minha aula. E na hora da minha aula esvaziou o ginásio, a galera foi para as arquibancadas e ficou, sei lá, 2 ou 3, né? E aí, beleza, eu comecei a passar o meu conceito do que era acrobacia e qual era a função dela no jogo, etc. e tal. E comecei a passar alguns educativos, porque a maneira como eu aprendi capoeira na Movimentos era esse, qual era a metodologia de ensino na Movimentos, era através de educativos. E que, assim, era incrível, era novidade. Eu não via isso em nenhuma outra escola, né? Você tem um educativo para ensinar o chute é uma coisa, você tem um educativo para ensinar um macaco, para ensinar um gato, para ensinar um mortal, para ensinar, né, um bicho de papagaio, isso era... E era eficiente, assim, para a época era o top de linha, né? Enfim. E aí eu comecei a compartilhar essas coisas. E era engraçado, porque aí de lá, do meio da quadra, eu olhava para a arquibancada, a galera tentando fazer na arquibancada aquilo que eu estava passando no meio. E aí eu falava, pô, pode vir, chega perto. Eu ficava meio sem graça, vem cá perto. Porque senão você não vai ouvir o que eu estou falando, você só vai... Vem cá, e no final da história, né, a maioria desceu, participou e mudou a ideia. Porque qual era a minha ideia de acrobacia? Eu fazia comparação ao futebol, né? Imagina, você pegar um jogador de futebol com a habilidade do Ronaldinho Gaúcho, né, no auge da carreira, né? Pô, era show ver o cara jogar, né, cara? Pô, ele joga futebol, mas é show ver o cara. Ele não joga futebol show, ele joga futebol, mas era show ver. A habilidade do cara era absurda, né? Então, era nesse sentido que eu falava. Tudo bem, eu jogo capoeira, mas, pô, chutar por chutar é que nem volta a comparação. Beleza, o cara chutar a bola, entrar é gol. Mas, pô, se eu puder escolher fazer gol de vôlei, eu vou fazer um gol de vôlei, fazer um gol de bicicleta, fazer um... Né? Mas agora, precisa driblar igual um Ronaldinho Gaúcho para ser um bom jogador de futebol? Não precisa. Mas, pô, quem não gostaria
de desenvolver tal habilidade, né? Ou quantos e quantos jogadores, né, por conta dessa habilidade, ele não inspirou. Então, eu tentava fazer esse comparativo, já que a galera via a capoeira de uma maneira muito, que eu considero muito superficial, né? Porque é aquela que diz que a capoeira é um lugar para onde você vai. Tá, amanhã eu vou para a capoeira, né? Não, amanhã não tem capoeira. Para mim, a capoeira não é um lugar para onde... A capoeira é o que eu sou, né? Mas aí você imagina, eu fazia essas comparações justamente porque era isso. Era falar, pô, você imagina, se a pessoa pensa só nessa dimensão prática, esportiva da capoeira, então eu pegava um esporte e fazia essa comparação, né? Essa dimensão mais superficial na minha concepção. Fala, pô, quantos e quantos jogadores ele não inspirou por conta dessa habilidade, né? Imagina o cara que ia jogar contra ele ia ser o marcador dele. Eu falava, pô, embaçado, né? Então, eu fazia essas comparações e aí a galera, pô, não, tem sentido, tem sentido. Então, desenvolve uma habilidade corporal, um controle corporal dos movimentos, porque, pô, chutar é chutar, esquivar é esquivar. Mas você fazer isso de uma maneira inusitada, de uma maneira, né, versátil e tal, pô, você vai, né, não só se sobressair, mas você vai ter muito mais recurso para o teu desempenho ser melhor e tal. E foi uma época assim bacana, porque, pelo menos nos lugares onde eu pude, né, ministrar aulas assim, eu desmistifiquei essa ideia, né, de que a acrobacia era algo de circo. Eu começava até pegando pelo conceito do dicionário, né, ler no dicionário o que significa acrobacia e ver se não tem sentido, né. E aí fica a divisão para casa aí, para a turma que está participando, né, para ver se não tem sentido. Então, eu desmistificava, porque era algo assim, muito criticado. Então, alguns usavam o termo floreio, né? Floreio, eu acho que é mais depreciativo ainda, né? Mas eu usava floreio, usava outros termos, mas evitava usar o termo acrobacia, né? Então, de maneira que eu me senti até homenageado quando, no livro que ele escreveu, ele citou, né, a minha participação, não só a minha, mas falou do mestre Parado, do mestre Eduardo, falou do meu irmão, e justamente quando o tema do livro era tratar sobre a acrobacia. Mas é engraçado que o primeiro parágrafo, ele meio que deprecia, ó, não dá para dizer que são atraentes, tá, mas não dá para dizer que é capoeira e tal, porém, tem um trabalho assim, dá movimentos, e aí eu me falo. Mas eu me senti homenageado de qualquer forma. Não sei se eu respondi. Claro, mestre, respondeu. Gostaria de falar aqui que o mestre Xarel conseguiu entrar, tinha falado comigo que tinha um compromisso e está aí nos prestigiando também. André Sorriso está aí. Os nomes que me aparecem aqui. Eu tenho outras questões aí, queria ver se alguém tem alguma pergunta. Queria fazer Mestre Xarel quer dar uma palavra, se pudesse, se eu estiver num ambiente aí que possa. O mestre deve estar só ouvindo. Mestre Marcelo Bolha, faz favor, fique à vontade. Deixo a palavra para o mestre Xarel aí, se ele quiser dar uma palavra primeiro aí que eu. Está à vontade, mestre, por favor. Boa noite. As minhas palavras de boa noite para todos, né, e todas, né? E, como eu tinha falado antes, seria difícil hoje participar por conta de algumas atividades familiares, mas consegui entrar agora e estou aqui assistindo e gostando do que estou ouvindo, né? E vou continuar com vocês aí até o final aí da palestra do mestre Nildo, né? Ok, então boa noite para todos. Isso, exatamente, é Ribas, desculpe. Então, boa noite para todos, é isso aí, boa noite. Boa noite, mestre, obrigado pela presença. Mestre Marcelo, por favor. Ô, Ribas, seguinte, diga. Nesse jogo de futebol aí, que você falou, de jogar bonito, eu sempre fui o Lúcio, né, cara?
Eu queria saber. Eu sei. Quando tu Eu sei. um Lúcio aí na tua academia, como é que tu faz, cara? Não, eu acho que todo Lúcio tem um pouco de Ronaldinho e todo Ronaldinho tem um pouco de Lúcio, entendeu? As coisas, elas não se excluem, né? Pô, eu tiro por mim. Pô, quando eu entrei na capoeira, a sensação que eu tive nas primeiras aulas era isso, é que eu não era nenhum nem outro, né? Que eu prestava para o negócio, né? Mas através dos educativos, enfim, a gente acaba desenvolvendo coisas que, para mim, eram inimagináveis, né? Que eu fizesse. Então, eu acho que o maior problema é se a pessoa se compara com outro na mesma aula, né? Então, normalmente, quando eu falo com a galera, eu falo assim, olha, você tem que dar o seu 100%, né? Agora, o seu 100% é só o seu. Não é um 100% que, por exemplo, ó, eu brinco com a turma, né? Às vezes eu faço aula junto com a turma, eu já estou cheio de lesão, até antes da live eu estava brincando, né? Eu nunca fui um cara vaidoso, né? Mas hoje em dia eu ouço a galera falar para mim, né? Vaidoso, né? Então eu virei vaidoso assim nesse sentido, né? Tô todo capenga, dói joelho, dói isso, dói aquilo. Mas quando eu faço aula com a turma, cara, eu faço o meu melhor e se a molecada vacilar, eles vão pôr a língua para fora ou não. Então, dá o seu 100%, se empenha, treina, né? Porque uma característica da minha escola, que eu acho que vale a pena frisar, é assim, eu formo capoeirista, eu formo capoeira, né? É isso que eu formo. Então, lógico, muitas vezes, muitos alunos já chegaram aqui, não se identificaram e procuram outro lugar para treinar, ok. Mas o aluno que vem e que fica, eu deixo claro, qual é a minha intenção aqui? A minha intenção é formar capoeira. É simples assim. Eu ensino capoeira para formar capoeirista. Para falar, tá, mas aí eu vou ser capoeirista para quê? Aí o problema é seu. O meu papel é te ensinar, é formar um capoeirista em você. Então, você vai tocar, vai cantar, vai conhecer a história, vai jogar, você vai ser capoeirista. Porque, por exemplo, o que é a capoeira para mim? A capoeira é a lente através da qual eu ensino o mundo. Isso é o que é a capoeira para mim, né? E a capoeira santista é o meu olhar através dessa lente, né? E então essa sempre foi a minha fala para os alunos entenderem, porque eu também não quero que o aluno que vem aqui praticar capoeira com o que é capoeira no imaginário dela e projetar isso em mim, porque provavelmente, dependendo do que ela imagina que é capoeira, ela não vai encontrar. E eu já deixo patente, falo, capoeira para mim não é isso e não é assim. Capoeira, como eu falei ainda agora, capoeira para mim não é um lugar para onde eu vou. Não é algo que eu faço. Capoeira é o que eu sou, né? Então, eu vou deixar isso. Aí, à medida que a pessoa vai se identificando com isso e vai se identificando e vai treinando, pô, a minha galera fica mandando mensagem aqui. Os caras são... Aí, à medida que a galera se identifica com essa minha fala e vai treinando, não, agora não, a galera tá... E vai treinando, acaba desenvolvendo, né? Porque eu formo capoeirista, eu formo capoeira. Tipo assim, tem uma... Eu faço as minhas comparações no intuito de facilitar, mas às vezes até atrapalha. Se atrapalhar, me diz. Eu ouvi um dia de um tatuador assim, eu falei assim, não, eu tiro a tatuagem que já está dentro de ti. A tatuagem já está dentro de ti. Eu converso contigo sobre tatuagem, sobre isso, sobre o que você quer, eu arranco aquilo que já está, né? É o escultor que fala assim, não, a estátua que eu vou fazer já está aí dentro desse mármore, eu só vou tirar o excesso, né? E vou acrescentar o que pá. Então é mais ou menos isso. O capoeira que eu vou tirar já está aí dentro. Se eu não tirar, é porque não está. Já está aí dentro. Então eu vou tirar o capoeirista que já está aí. Como? Na minha fala, na minha maneira de ensinar, no exemplo que eu dou, no capoeira que eu sou,
E o cara, a pessoa caminha comigo, né? Então, é mais ou menos assim. Por isso que eu digo que, quando eu uso essas comparações, elas podem atrapalhar, né? E ficar muito pontual. Pô, então eu sou o Lúcio ou sou... tem aluno meu mandando mensagem agora. Pô, eu sou o Lúcio ou sou o Ronaldinho? Eu sou isso ou sou aquilo? Eu falei, pô, não, você é tal, com as suas características. Você não é menos capoeirista que A ou que B por causa de tal coisa, entendeu? É mais ou menos, não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos assim. Salve, salve. Antes de passar a palavra para o mestre Xarel, eu vou só exemplificar dois grupos que têm essa característica também, né? Eles não adjetivam a capoeira como capoeira santista, não adjetivam como capoeira mineira, capoeira paulista. É o Biribazu, do mestre Zulu, que idealizou a arte luta, que eu tive lá há 2 anos. É uma capoeira diferenciada, tem uma metodologia própria, uma filosofia própria. E outro grupo também é o Senzala, do mestre Peixinho, que lá nos seus primórdios era grupo de capoeira regional Senzala, né? Então Sim. tem essas especificidades. Mestre Xarel, faz favor, fica à vontade. O mestre Rildo, como você já percebeu, eu entrei no meio da conversa, mas o que me chamou a atenção, da sua palestra, né, o que me chamou a atenção é que você está fazendo uma comparação com Ronaldinho Gaúcho, né? Dessa capoeira, dessa forma de ensinar capoeira. E a minha pergunta é o seguinte: se você acredita, você utiliza esse ensino da sua capoeira, essa relação ensino-aprendizado da capoeira, baseado ou fundamentado na ludicidade, até para me esclarecer um pouco, para eu me inteirar um pouco mais da palestra aí. É fundamentado na ludicidade? Então, boa noite, mestrão. Não, na realidade, assim, o contexto que eu fiz, quando eu usei o Ronaldinho Gaúcho como exemplo, eu estava falando sobre as acrobacias, que na época que eu fiz parte do corpo docente da Federação Paulista, as acrobacias eram muito criticadas, porque a concepção que se tinha do que era a acrobacia, né, e da maneira como era utilizada nas rodas de capoeira, e que, de fato, eram criticáveis. Por exemplo, você vai entrar numa roda, aí a pessoa faz aquela sequência de gato, como se fosse um ginasta, de maneira que vai parar lá do outro lado da roda para depois voltar para o jogo, realmente é algo criticável. Mas só que as acrobacias, na forma como eu aprendi na movimentos, era aquele movimento de habilidade corporal e controle corporal dentro do contexto de jogo, fosse para atacar, para esquivar, etc. Então, eu fazia essa comparação, para o pessoal entender a minha maneira de entender a acrobacia. Era tipo assim, você imagina, o Ronaldinho Gaúcho, que na época nem era o Ronaldinho Gaúcho, não era estrela na época, mas para se entender atualmente. Pegar o Ronaldinho Gaúcho no ápice da carreira, o Ronaldinho Gaúcho jogava futebol, só que era show dele jogar, porque a habilidade dele era incrível. Então, era nesse sentido que eu tratava as acrobacias, porque era uma ideia, um conceito assim, muito depreciado. Então, a comparação era só essa. No que diz respeito à ludicidade, na realidade, eu enxergo na capoeira três pilares principais que sustentam a capoeira. É a marcialidade, é o ritual e é o lúdico, a ludicidade. São esses três. Inclusive, eu tenho vídeos que eu trato cada um desses pilares, como eu entendo cada um deles. E isso independe do estilo, da região, você vai encontrar essas 3 colunas. Às vezes, a escola privilegia mais de uma coluna, seja a ludicidade, seja a marcialidade, ou seja, o ritual, mas eu entendo que a capoeira, da forma como eu aprendi, contempla essas 3 colunas de maneira igual, equilibrada. Então, a marcialidade, ela está presente de uma maneira bem patente, né? A capoeira, enfim, é uma luta, então, nos golpes, etc. O ritual, tem gente que assim, parte para um lado mais religioso, não é o meu caso, mas o ritual toda aquela liturgia que acontece com uma roda, o cantar uma ladainha, a ordem das músicas,
a hierarquia, o respeito à hierarquia, todo aquele não deixa de ser uma dimensão ritualística, e a ludicidade, o lúdico é o termo que é o divertimento, é o jogo, né? É o jogo propriamente dito. Eu não concluí a marcialidade justamente porque eu quero que a coisa continue, né? Porque, por exemplo, qualquer outro lutador de qualquer outra luta quer que a luta acabe, né? O boxeador, ele quer que a luta acabe no primeiro soco que ele der. O lutador de jiu-jitsu quer que a luta termine no primeiro golpe que eu der. Eu já quero imobilizar, eu já quero aniquilar a pessoa. O capoeirista, ele não. O capoeirista, ele não quer necessariamente que o jogo acabe. Eu, pelo menos, quando eu entro na roda, não quero sair, né? É que uma hora eu canso, uma hora tem mais gente para entrar e tal. Então, eu acho que a capoeira, inclusive, ela é subversiva nisso, né? Ela subverte a concepção normal, né? Porque a marcialidade dela, da capoeira, pelo menos da forma como eu aprendi, é assim. Eu não quero que o jogo termine, né? Então, essa, para mim, é a parte lúdica, é a parte do jogar, do divertir-se jogando capoeira. E, por sinal, em algumas rodas, está fazendo muita falta isso, né? O pessoal já entra como se estivesse no UFC. Não sei se eu respondi para o senhor o suficiente. Microfone. Mas deixa eu, talvez, lhe provocar mais um pouco aí nisso, né? Mas as acrobacias da capoeira também não são uma forma lúdica de estar no jogo, de aprender a capoeira? Sim, óbvio, mas acho que o todo pode ser lúdico, não só a parte acrobática, né? Eu posso fazer um golpe e, ao parar o meu pé e fazer uma volta ao mundo, eu não ter concluído, né, o golpe com um contato físico, né? Porque, por exemplo, o que é uma meia lua de compasso? Se perguntar para qualquer aluno meu, ele vai dizer, é um chute circular, desferido com calcanhar, apoio das mãos no chão, no rosto do oponente, na cabeça do oponente. Então, essa conceituação técnica de uma meia lua de compasso. Mas eu vou fazer exatamente dessa forma numa roda de capoeira, porque toda vez que eu aplicar uma meia lua de compasso é para, de fato, desferir o meu calcanhar na cabeça de alguém, aí já não é mais jogo. Aí já é mais luta. Então, eu vou parar meu pé. Ao parar o pé, eu quero que a coisa continue. Lógico, a pessoa vai perceber que eu poderia ter acertado, mas eu vou dar a volta ao mundo, vou brincar, vou fazer uma chamada, vou levar para o pé do berimbau. Isso é uma dimensão lúdica da capoeira. Poderia pegar, mas não peguei. Isso é uma dimensão lúdica. Agora, as acrobacias fazem parte disso? É evidente que faz. Porque, por exemplo, eu posso executar um macaco como quem atrai uma pessoa para uma cabeçada, e a pessoa entrar na cabeçada e transformar esse macaco no que a gente chama de um alvo batido, o pé que está em cima bater, é uma dimensão lúdica também, né? Enfim, mas eu acho que a ludicidade, ela não é pontual. Assim, ela é um todo, ela está no todo, ela está no meu espírito. Com qual espírito eu entro na roda de capoeira? Eu entro na roda de capoeira para acabar com o meu oponente? Eu entro na roda de capoeira como quem quer provar alguma coisa, superioridade com contato físico? Então, acho que a ludicidade, ela tem mais a ver com o estado de espírito de quem entra numa roda de capoeira, de quem vai participar de uma roda de capoeira, do que algo pontual. Não, vou fazer aqui agora uma acrobacia, porque, afinal de contas, a minha capoeira tem que ser lúdica. Porque eu acho que isso não atende o todo. Mais ou menos assim, o cara vai lá, chuta um martelo de estalo, machuca o oponente lá, porque uma coisa que eu não sou contra o contato físico, nem a marcialidade, muito pelo contrário. Mas em qual roda de capoeira acontece divisão de peso, de categoria, não acontece, como nas outras lutas acontecem. Até no UFC. Você não vai ver um cara lá o alto lutar com bônus, porque são categorias diferentes, né? Mas na roda de capoeira você entra com quem está na sua frente. Não tem essa seleção. Aí eu estou lá jogando com alguém que eu supostamente, de repente é mais leve, menos experiente, eu vou lá, enfio o pé nele, aí o cara lá está lá sofrendo lá, eu faço um macaco, porque afinal de contas o meu jogo é lúdico. Eu fiz até uma acrobacia depois ou antes, e acho que isso não atende. Acho que a ludicidade ela tem mais a ver com o estado de espírito de quem participa de uma roda de capoeira do que com algo pontual.
Microfone. Obrigado. Obrigado, foi ótimo. Contramestre Elídio fez uma provocação aqui. Ele falou assim, curioso, né, da capoeira santista para a capoeira de São Paulo. Aí eu complemento a pergunta dele, mestre. Aí na região de São Paulo, que a cidade de São Paulo, né, é uma das 5 maiores cidades do mundo. Então, eu acho que tem diversas capoeiras ali, né? Acho não, tenho certeza absoluta. Existem aí em São Paulo algumas regiões que a capoeira se assemelha a esse modo de julgar da capoeira santista? Então, na realidade, assim, quando eu falo, acho que vale a pena eu frisar um negócio. Quando eu falo de capoeira santista, em nenhum momento eu estou querendo dizer que é melhor ou pior ou qualquer coisa do gênero. Eu estou dizendo que é uma capoeira que é própria daqui, assim como a capoeira carioca é própria do Rio e assim, etc. Lógico, vai existir influências aqui ou ali, porque eu acho que a capoeira ela é resultado de fluxo e refluxo de informação desde que ela, né, existe aqui no Brasil. Então, ponto. Mas, por exemplo, me agradava muito ver o jogo do pessoal do Cordão de Ouro, por exemplo. É uma capoeira que eu sempre apreciei. Mas se eu fosse fazer uma crítica, eu faria a seguinte: quando eles jogam entre eles, a coisa parece muito coreografada. Agora, quando eles estão jogando com alguém que não é ali do métier, né, deles, aí você, de fato, vê a habilidade que eles têm para jogar. Pelo menos é a minha maneira de enxergar, e eu espero que isso não seja depreciativo, né? Mas talvez porque eles treinam muito aquelas combinações e tal, quando eles jogam entre eles, parece que você já prevê o que vai acontecer justamente, né, por causa desse tipo de desenvolvimento e treino que eles fazem. Mas todas as vezes que eu joguei com a galera do Cordão de Ouro, inclusive em Israel, o Cordão de Ouro é um grupo imenso lá, né? E os capoeiristas, os israelenses da Cordão de Ouro são incríveis, são capoeiristas incríveis, né? Uma habilidade fora do comum. Aí, de fato, você vê a versatilidade, a marcialidade, o ritual, todos esses elementos que eu tentei destacar na minha fala. Então, eu diria isso, né? Que existe semelhança, existe das que eu vi, aqui pelo menos eu apreciava, era da galera do Cordão de Ouro. Eu não sei se foi suficiente a resposta, mas estou à disposição aí. Salve, salve. Então está aberto aí para mais perguntas. Quem quiser colaborar com o mestre Ribas aí, conosco, fique à vontade. Como eu faço na aula, por favor, um de cada vez, sem tumulto, só os vivos. Mestre, você podia falar sobre o livro que eu estou terminando de ler, eu acho muito interessante. Eu não tinha visto, né, pode ser também, né? Eu não tinha visto, até parece que eu já vi de tudo, né? Mas eu ainda não vi, não chegou em minhas mãos. Hein, mestre Charel? Falando agora para o senhor também. O mestre Ribas tem um livro da capoeira que aprendi e a capoeira que ensino, onde ele detalha, teoricamente, todo esse pensamento, né? Ele transforma esse pensamento em um documento de mais de 200 páginas, e é interessantíssimo. Então, mestre Ribas, fala um pouco para nós do livro. Sim, mas o que exatamente você não tinha visto? Que eu não sei se... Por exemplo, assim, tem os grupos, eu ainda não vi um grupo, por exemplo, vamos citar um grupo X aí, o meu grupo é Capoeira Pedagógica, não tem um documento em que desculpa, em que a filosofia do grupo esteja num documento, num livro. Quem quer conhecer a capoeira santista, pega esse livro, eu estou lendo ele, eu vi, que ali você tem um raio-x do que é a capoeira que você pratica e que você ensina, entendeu? Entendi. Então, assim, na realidade, eu não sei se é uma virtude ou um defeito, assim, as coisas que eu produzo, em princípio, são para os meus alunos, né? São para aqueles que se identificam com o que eu ensino, com o que eu faço, etc., né? Então, tudo que eu produzo é engraçado, eu estou pensando neles, como eles vão
vão ler, vão receber, os questionamentos que eu pretendo ou que eu posso suscitar, né, com cada uma dessas coisas que eu faço, etc. Então, o primeiro ponto é esse. Então, por isso que o livro ele tem essa característica, né? Na verdade, é um e-book. A minha primeira intenção era publicar ele de maneira física, né? Mas não só o valor era completamente fora, né, do meu orçamento, ainda existia o problema de eu não ter os direitos autorais, né, daquilo que eu estava produzindo. Eu tenho assim uma dificuldade assim muito grande de lidar com isso, né? Então, por exemplo, eu recebi algumas propostas, né, para publicá-lo, né, impresso, né, físico, mas tinha esse adendo de eu perder os direitos autorais. Então, por exemplo, se eu quisesse acrescentar algo, atualizá-lo, ou eu teria que escrever outra coisa, ou eu teria que pedir autorização para a editora que imprimiu. Isso, pelo menos na época, o contato que eu tive foi esse. Então, eu resolvi publicá-lo como um e-book, né? E assim, com essa ideia, como eu sempre penso nos alunos, nos meus alunos, então era isso, era querer deixar registrado de uma maneira simples, a minha maneira de pensar capoeira, como eu ensino os porquês, para aquele que está comigo, que está treinando e tal, ele tem acesso, porque muita coisa não dá para falar em aula, né? Não dá para, por mais que a gente converse, etc., eu converso muito com eles, né? As coisas ficam assim, vagas, né? E eu penso que o livro, ele oferece um chassi, né? Em cima do qual todas as outras coisas, né, se ramificam. Então, foi nesse intuito que eu escrevi, foi dessa forma que eu escrevi, para que lesse, tivesse esse espigão, né, esse chassi principal, e a partir daí... Então, se você assistir aos vídeos, né, que eu tenho, quando eu falo dos toques que eu uso e por quê, como eu classifico as músicas, os porquês, o que eu entendo como ritual, o que eu entendo como marcialidade, se você assistir aos vídeos, aí você vai ver que as coisas se encaixam depois, né, como um grande quebra-cabeça. Então, o aluno, ele tem lá o livro, tem os vídeos, tem as aulas presenciais, então, da minha maneira de entender, eu ofereço dessa forma para que a coisa fique o mais completa possível. Obrigado. Deixa eu me corrigir aqui, que eu cometi uma gafe terrível diante do mestre Xarel. O mestre Xarel tem o livro Capoeira Regional, a Escola de Mestre Bimba, então, me corrigindo aqui, né? Eu mesmo, antes que ele puxe minha orelha, eu já me puxo. Tem sim, né? Mas eu falo dos grupos mais contemporâneos, né? Eu não tinha visto ainda esse forma de livro que explica a metodologia e a filosofia do grupo. Mas eu fazendo uma provocação ao mestre Xarel, seria a seguinte: acho que o diferencial é que eu, como idealizador da Escola Capoeira Santista, eu próprio escrevi. O mestre Bimba tem algo, ele, como por exemplo, Pastinha tem os manuscritos. Porque eu sempre vi o mestre Bimba sempre traduzido pelos seus alunos, que não é demérito nenhum, óbvio, mas do próprio mestre Bimba, se tem algum registro. Deixa eu entrar nessa roda aí, né, ô mestre Ribas. Você tem razão. Mestre Bimba não tinha condição alguma de escrever nada. Ele era uma pessoa que não teve a facilidade ou a sorte, sei lá, o privilégio, nem a sorte mesmo, né? Nenhuma condição de estudo formal. Então, ele desenhava o nome dele, ele mal sabia escrever o nome dele. Então, todos os livros que falam de mestre Bimba são escritos, vamos dizer assim, na primeira mão, pelos próprios alunos de mestre Bimba, perfeito? Sim. Que contam as histórias, etc. E eu fiz uma pesquisa
E são 39 livros, parece, que são escritos pelos alunos de Mestre Bimba. E nessa pesquisa, eu cometi como é que se diz, um erro metodológico, que eu não incluí os alunos de Mestre Bimba de Goiás, de Goiânia, que lá também tem 2 ou 3 livros, pelos alunos de Mestre Bimba, que eu estou já tentando, logicamente, toda pesquisa você pode corrigir essas falhas, essas dificuldades momentâneas, até mesmo porque, quando eu fiz essa pesquisa, eu me dediquei, e o foco foi a minha biblioteca particular, entendeu? Mas eu tenho os livros, eu tinha 2 livros do deputado, entendeu? E de outro aluno do Mestre Bimba lá, Oswaldo também. Sim. Só que me passou e eu vou corrigir isso no tempo devido, né? Mas deixa eu também lhe perguntar uma coisa, e você tem toda a razão, porque produzir livros é muito caro e você tem essas limitações, como você falou, dos direitos autorais, entendeu? E etc. Eu acho que quando você remete a essa possibilidade do e-book, é uma possibilidade que eu não utilizei ainda. Quero adquirir o seu e-book para poder ter essa experiência, inclusive, da leitura do livro, etc., entendeu? Depois, Paradinha pode passar isso para a gente aí, né? E essa experiência que eu acho que é uma experiência contemporânea e atual, inclusive, entendeu? Com certeza. Mas o que me preocupa, minha pergunta vem instigar você no seguinte: eu sei que você fala isso de uma maneira muito clara, que você faz para os seus alunos. De qualquer forma, Em princípio, isso tem um custo. E não é somente um custo, no meu olhar. Tem um custo que você, logicamente, pode doar isso para os seus alunos, etc., etc. Mas um outro custo que vem na responsabilidade. Na responsabilidade de você divulgar o seu trabalho, divulgar a sua metodologia, divulgar o seu conhecimento. Ou seja, a produção do seu conhecimento na capoeira é de suma importância para que você possa expandir esse livro, né? Quer seja em e-book, quer seja físico, mas que o maior número de pessoas possível tenha acesso a esse livro, pela questão da produção do conhecimento. sim. Então, Mestrão, até será um prazer imenso eu presenteá-lo, eu enviar para o senhor. O arquivo ele não é pesado, é fácil de baixar, enfim. Assim, eu procurei divulgar nas redes sociais, enfim, até a um preço que eu achei relativamente acessível a todos, R$ 39,00 e pouquinho, e da época, isso era já um projeto bem antigo. Eu lembro que a primeira versão dele era de algo assim de 2003, a primeira versão dele, e eu só fui mesmo publicá-lo anos depois, né? E eu divulguei nas redes sociais de maneira geral. Alguns amigos mais próximos adquiriram, para a maioria eu presenteei. Mas, assim, eu não tenho muitas pretensões assim de essa visão que até no livro eu falo, né, que é como se estivesse jogando War, né? Aquele jogo de ampliar no mapa mundi, né, os seus exércitos, né? E que é uma visão que eu vejo de muitas escolas. Eu não tenho essa até já flertei com isso, mas eu não tenho essa pretensão, né? Então eu penso na coisa mais orgânica, à medida que a pessoa fica sabendo, quer saber, quer adquirir, ou recebe o presenteio e tal, e isso vai de boca em boca. Quem se interessar, quem se identificar, quem achar bacana. Então, eu acabo recebendo, assim, muitos contatos, né? A mesma coisa, por exemplo, no canal Capoeira em Casa, eu falo muita coisa também. À medida que eu estou passando o treino, eu falo muito conceito do que eu acho que é raio de ação, que é isso, que é aquilo e tal. Você vê, é um canal que tipo, é traço de inscrição e tal, não tem quase nenhum inscrito,
Mas é impressionante como tem muita gente que assiste de fora do país, de outras regiões do Brasil, e entra em contato comigo e tira dúvida, e faz pergunta, e elogia. Então, assim, eu penso nessa coisa mais orgânica. Né? A internet facilita isso, então eu disponibilizo, está na área, quem quiser, está aí, né? Mas nem todo mundo se identifica, nem todo mundo assiste, nem todo mundo gosta, enfim, mas tá disponível, tá sempre de fácil acesso. Ok. Mais alguém tem alguma pergunta? Fala, Rogério. Fique à vontade. Faz favor, meu irmão. Boa noite aí a todos. Em primeiro lugar, eu queria só deixar registrado aqui a minha satisfação de ver você, meu irmão, falar. Você sabe que eu tenho um respeito imenso pela tua pessoa, não só como mestre de capoeira, não, como ser humano, como homem de caráter, de palavra. E é um orgulho para nós poder, para mim, assim, é um orgulho pessoal de poder fazer parte. Eu posso falar dessa família aí, chamada Movimentos, né? E estar junto com vocês. Com relação ao grupo, né? Você é um cara bastante viajado e tal. Você acabou de falar, citou o Cordão de Ouro lá, não sei onde, em outro país, o grupo é grande e tal. É uma coisa que eu queria deixar assim claro, assim, não é para polemizar, não, é uma opinião pessoal. Eu vou na tua academia, eu me sinto em casa. Eu me sinto como se eu estivesse na Movimento. Eu, particularmente, eu não consigo enxergar a diferença da capoeira santista para a capoeira que eu jogava no Movimento. Até porque você que dava essas aulas, você também era um dos professores que deram aula para mim também, né? Então, eu me sinto como se fosse em casa. Eu queria saber assim de você. Era duas coisas. Primeiro, se tu acha alguma diferença ou não. Como eu não vejo diferença nenhuma, eu fico até feliz de ver o trabalho. Sim, tem algumas particularidades dentro da aula que são suas, mas que eu acho que em todo grupo tem. Mesmo no Cordão de Ouro, tem o mestre A, o mestre B, o mestre C. A aula de cada um tem alguma particularidade diferente. E o que eu sinto hoje, você comentou no começo da tua palestra, uma coisa que não foi feita antes, de repente você achou que tinha que fazer, porque se não fizeram antes, na tua geração ia fazer. Com questão relacionada ao grupo, se não existe nenhuma diferença, você não acha que talvez nosso grupo, o pessoal aqui de Santos, né, mais relativamente direto relacionado a movimentos, se fosse todo mundo levasse o nome da Movimentos para onde a gente fosse, não seria mais forte e não seria melhor para todos os professores, para os alunos? Não sei qual é a tua opinião sobre isso. O Magno queria conversar com o mestre Parada até também, que eu estou falando de movimentos, porque foi falar isso, não sei. Eu vou repetir, não quero polemizar. Se todo mundo fosse senzala, né? O mestre Sombra, se seria mais forte. Assim, eu não sei, eu desconheço. Eu nunca viajei para fora do país. Não, legal. Bom, em primeiro lugar, para mim, é um presente eu ouvir isso, né? Você dizer que quando você vem aqui e participa das aulas, das rodas, é como se você estivesse na Movimentos, porque é exatamente esse o intuito, né? Tanto que, assim, a capoeira que eu aprendi é a capoeira que eu ensino, né? Eu não ensino o que eu não aprendi. E no início da minha fala, eu falei que tudo que eu faço em gratidão ao meu mestre, né? O meu desejo é que o meu mestre, ao ver o meu trabalho, ele diga, pô, valeu a pena eu ter aturado esse cidadão, ter ensinado esse cidadão, ter me dedicado a ensiná-lo. Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu disse que aquilo poderia ter sido feito ou deveria ter sido feito e não fez, é em relação a justamente isso, a assumir a capoeira que se desenvolveu aqui em Santos como algo próprio de Santos. Então, era pontual nesse sentido. A capoeira se desenvolveu aqui, ela tem as características próprias daqui, porque atende a um contexto histórico da época onde ela se desenvolveu.
né, na qual ela se desenvolveu. Então, era nesse sentido. Porque quando eu vi grandes grupos migrarem, abrirem mão do que sempre fizeram para fazer a capoeira de outra forma, como se essa outra forma fosse mais tradicional, fosse mais legítima, a isso que eu me levantei, né? Contra isso que eu me levantei, né? E nessa época em que essas coisas aconteceram, o mestrão ele já dava aula na faculdade, né, de educação física, que, se eu não me engano, ele ingressou em 94, né? E eu falei que foi de 95 para cá, e então a coisa ela ficou meio solta, né? Ninguém assumiu essa... Ou o pessoal se afastou, ou o pessoal migrou para um lado ou para o outro, ou então ficou assim, muito assim, na miúda, né? E eu não, eu passei aí nos cursos, eu passei aí nos lugares, eu queria saber, não, mas quem vai estar lá falando o quê? Não, eu vou. Então eu ia, eu queria levantar a mão, queria questionar, queria perguntar. Então foi nesse sentido que eu falei que poderia ter sido feito antes e ninguém fez, então se eu acho que deveria ter feito e ninguém fez, mas eu acho que deveria ter feito, então que faço eu, né? Então foi nesse sentido. Então não foi dizendo que eu mudei alguma coisa, ou não, é o contrário disso. Tudo que eu fiz foi justamente para preservar da maneira como eu aprendi, né? Era justamente para dizer, não, pô, o que eu aprendi tem valor, e está aqui, é tão legítimo quanto, é tão autêntico quanto, por que não seria? Né? Porque justamente, para você ter uma ideia, vou citar um exemplo, um discurso, numa dessas falas desses mestres, foi assim, ó, quem ensina que a capoeira é brasileira é um mentiroso. Ele falou exatamente assim. Porque nem esse nome ela tem. E aí uma pessoa levantou a mão e perguntou, pô, mas se não é esse nome, se o nome não é capoeira, qual é o nome? Ele falou, vá para a África para saber. Foi exatamente assim que ele tratou. Só que na camisa dele estava grupo de capoeira tal. E o nome dele. Aí eu levantei a mão e perguntei, bom, se não é, se é um mentiroso quem ensina que o nome é capoeira, e não é esse nome, por que na tua camisa está grupo de capoeira tal e o teu nome? Quem é mais mentiroso? Aquele que usa sem saber ou aquele que usa sabendo o que é? E aí você imagina o desconforto que não foi. Esse foi do Clube Caiçara, em 95, o desconforto que não foi. E aí ele falou assim, ó, quem cobra para ensinar capoeira é um gigolô. Ele usou esse termo. É um gigolô. Aí eu levantei a mão de novo e falei, pô, na época eu paguei 50 mangos pelo curso. Eu falei, pô, paguei R$50 para estar aqui. Quem foi o gigolô que recebeu? Então, foi um desconforto, sim, geral. Mas essa pessoa conseguiu influenciar muita gente. E muita gente passou, supostamente, para ser tradicional, para ser reconhecido, passou a praticar capoeira da forma como ele fazia. Então, é nesse sentido que eu falei que, pô, se não fizer, eu faço eu. Era para preservar, não porque eu estivesse mudando alguma coisa. Não sei se eu respondi. Perfeito, obrigado aí. A participação aí, de repente, eu acho que todos somos mais fortes. Hein? Mas, sim, só por isso. Mas obrigado aí pela fala e sucesso sempre. Um grande abraço. Obrigado, Rogério. Muito bom, muito bacana. Estamos caminhando aqui para 1h20 já de palestra. Alguém mais tem alguma questão, quer fazer alguma contribuição, uma observação? Fique à vontade. Deixa eu falar aqui. Parabéns aí, mestre Ribas, antes de acabar a live. Parabéns, mestre Ribas, dizer que eu estou muito feliz de escutar essas coisas e também de perceber que hoje eu não tive surpresa nenhuma. Isso me deixa muito feliz, sinal que eu te conheço legal, que a nossa amizade tem sido duradoura e sincera. De todas as conversas que a gente já teve e tem, eu não tive surpresa nenhuma e estou muito feliz que eu estava pensando nisso agora. Nenhuma surpresa, quer dizer que realmente é aquilo que a gente sempre falou, o Ribas não falou nenhuma novidade. Falou aquilo que ele é e aquilo que ele faz, dia a dia dele. É isso aí, mestre. Tamo junto. Muito legal, parabéns. Obrigado. Você sabe que eu sou teu fã, né? Pô, obrigado, de coração. Pô,
Bom, se vocês ouvirem uma música, não esquentem, porque o meu vizinho aqui está fazendo um churrasco desde cedo. Opa! Chama ele. Estão cantando aqui Sonífera Ilha aqui. Ó. Só para fazer uma colaboração, eu sabia que o senhor tinha ido para Israel, que eu já tinha visto, mas na hora que o senhor me mandou o currículo hoje, eu fiquei de boca aberta com a quantidade de países. A pergunta é, como que é a receptividade para esse estilo de capoeira, a sua forma de jogar capoeira nesses países, né? Fala um pouquinho para nós, por favor. Então, assim, na realidade, eu tive o privilégio de ser chamado por pessoas daqui da região, né? Que já estavam lá, né? Mas é engraçado, assim, no geral, eu tendo contato com outros capoeiristas, né, nesses lugares, com exceção de Davos, né? Davos foi uma coisa diferente, a gente foi fazer parte, o Nenê havia sido convidado, e aí precisava de mais um capoeirista, ele me convidou a participar, né, dessa homenagem que o Brasil recebeu, eram várias, culinária, música, etc., e a capoeira estava inserida, então fomos nós. Então, foi o único lugar assim que eu não fui chamado por capoeiristas daqui da região, né? Mas, para exemplificar, eu estava conversando com um capoeirista assim, muito bom, incrível, lá de Israel, fala português assim, fluente, e ele, depois que eu saí de uma roda, e jogando com o Nenê, ele me chamou e ele falou assim, deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo joga assim na sua região ou só você joga assim? Eu falei, não, todo mundo. Lá você vai ver, cada um tem a sua característica, mas isso que você viu, essa maneira que você viu jogar lá em Santos, você vai ver lá na região, né, no litoral todo, você vai ver que é comum, né? Então, mas despertava isso, mas a receptividade foi sempre muito boa. Porque, assim, eu penso que o que diferencia os estilos não é a marcialidade, por exemplo. Por quê? Porque chutar é chutar, esquivar é esquivar. Se a pessoa tem essa mínima noção de que está executando um ataque, o outro está esquivando, chutar é chutar, esquivar é esquivar. Eu faço comparação com a caligrafia, sabe aquela caligrafia pedagógica cursiva? Escrever é escrever, mas dependendo da caligrafia da pessoa, tem caligrafia que você vai olhar e fala, pô, caramba, que letra bonita, que caligrafia bonita. E tem aquela caligrafia que é legível e tal, mas não é aquela que te chama atenção. Então, eu penso que o que diferencia, o que dá para se considerar possivelmente estilo, é justamente isso, é a caligrafia. Como você emenda as suas intenções na roda de capoeira, né? Acho que esse é o grande diferencial. E olha só, o meu conceito é justamente esse. A ginga é isso, na realidade. Para mim, a ginga não é aquele gesto pedagógico de dar um passo para o lado, um passo para trás. A ginga é tudo que você faz para você emendar, tudo que você faz com o corpo para você emendar as suas intenções na roda, seja atacar, esquivar, se deslocar. E isso é que diferencia um capoeirista do outro, um estilo do outro. Então, por isso que eu faço essas comparações com a caligrafia. Você vê, tem capoeiras que eu comparo aquela escrita bastão de forma, né? Cada letra, porque você vê onde iniciou uma intenção, onde ela terminou. Mas numa caligrafia cursiva, você vai escrever capoeira com uma letra pedagógica cursiva, você enxerga o C, você enxerga o A, mas você não sabe exatamente quando terminou o C para começar o A, né? E acho que esse que é um diferencial muito grande da capoeira, como se desenvolveu aqui na região, aqui em Santos, principalmente na Senzala de Santos, na geração do meu mestre. Então, é isso que eu preservo, essa maneira de jogar que eu preservo, onde as coisas, um gesto nasce do outro. E elas, e cada momento desse, que eu chamo de ginga, é justamente a bifurcação de intenção. De repente, a minha intenção era uma coisa, mas não deu, eu já estou pronto para outra. E acho que esse é o grande diferencial. E as pessoas, quando me perguntavam lá fora, que não eram aqui da região, me perguntavam lá fora, era sobre essas coisas que eu falava. Porque muitas pessoas da região fazem isso, fazem até muito melhor do que eu, mas não verbalizam dessa forma, não verbalizam assim, né? Então, mas a receptividade sempre foi muito boa.
Salve, salve. Então, é uma viagem no tempo, né? Igual o mestre Marcelo Bolha falou, né? Imaginem eu que fiquei 28 anos afastado, o que eu tô saboreando com cada live dessa, cada momento, cada olhar singular, né? Singular, único, acerca da nossa capoeira movimentos. Acho que o mestre Ribas falou tudo, ele é generoso no sentido de divulgar os seus conhecimentos, igual ele falou no canal dele, você tem um vídeo lá, é a Roda na Capoeira Santista, de 15 minutos, que eu já vi, já revi. Ali ele consegue sintetizar de uma forma brilhante toda a fundamentação da escola dele, desde a disposição dos instrumentos até a conduta de cada capoeirista na roda. Então, tá tudo lá nos 2 canais dele, disponibilizei aqui no chat, né? Ele já disponibilizou aí o livro, quem quiser, entre em contato conosco para a gente ver a forma de adquirir. Gostaria de agradecer a todos os presentes. Gostaria de passar a palavra para o mestre Parada. E antes dizer que foi uma alegria dupla, né? Porque eu sou discípulo de mestre Parada, mas eu sou discípulo de mestre Ribas também. Porque as 2 graduações, a segunda e a terceira, eu peguei fazendo aula nos horários dele, né? Apesar de que eu era fominha, eu fazia 4 aulas por semana, 2 dele, e eu ia nas 2 do mestre Parada, que era sexta à noite e sábado, durante as rodas de sábado, né? Então tem essa dupla cidadania aí no movimento, digamos assim. Muito obrigado pela generosidade, muito obrigado pelas palavras aí. É notório a sua devoção ao nosso mestre, eu acho que não só a sua, né, mas de todos nós que fizemos as lives, todos nós que participamos da Movimentos. O mestre Xarel entende muito bem isso, porque o mestre Xarel tem uma devoção a mestre Bimba também, que é invejável, né? Se o mestre Xarel quiser nos dar a honra das últimas considerações aí, antes do mestre Parada, fique à vontade, mestre. Nós estamos com 5 minutos para terminar a live. Fique à vontade, por favor. Na verdade, é somente agradecer a oportunidade que eu tenho tido de participar junto com vocês, com o mestre Parada, com o Grupo Movimentos, de palestras enriquecedoras, né? E é apenas isso, agradecer e desejar um grande abraço para todos vocês, uma boa noite para todos vocês. Mestre Ribas, por favor. Ou o mestre Parada. Não, o mestre Ribas primeiro, né? Depois o mestre Parada fecha. Bom, o que dizer, né? Agradecer mais uma vez o mestrão. Agradecer você, Paradinha, pela tua disposição, disponibilidade. Foi uma alegria ter você de volta na Movimentos, né? Agradecer a todos que participaram, a todas as perguntas. Enfim, e é isso. Eu estou à disposição. Todo mundo tem meus contatos nas redes sociais. Caçar lá Ribas, mestre Ribas vai me achar. Quiser dar continuidade em conversas como essa, estou à disposição. E é isso, obrigado. Vou desejar um bom final de domingo a todos e avisar o Jorge para ele caprichar lá no caldo verde que eu estou chegando. Mestre Parada, por favor, mestre. Legal, obrigado a todos, obrigado ao mestre Xarel pela presença, é sempre bom ouvi-lo, né? Obrigado, Paradinha, mestre Ribas, com muita propriedade, sempre fala da nossa capoeira, que é muito importante essa preservação. Ontem eu também passei o dia aqui com o grupo da Equilíbrio, que é do mestre Eduardo, mas quem comanda é a Kátia. Eu os recebi aqui em casa, eles puderam ver fotografias, puderam ver o nosso espaço aqui. Aí eu tive a oportunidade de trazer o Flecha e os alunos também para fazer esse intercâmbio. E nesse tempo que nós ficamos juntos, eu observei que não precisa falar nada, porque na hora de tocar, na hora de jogar, nós somos uma família incrível, né? E é uma coisa, não sei nem se é consciente, né? Mas não precisa falar nada, é tudo aquilo que a gente construiu junto dentro da Movimentos, desde a amizade, na sua movimentação, na alegria, né? Nenhum momento você vê ninguém emburrado, o pé chega, mas chega macio, oportunidade da pessoa se esquivar, não tem maldade.
e no final de tudo aquele bate-papo e depois o salgadinho, o refrigerante, e a gente sai feliz e tem que mandar embora porque ninguém quer ir embora. Esse é o grande lance da nossa capoeira, né? Eu acho que a gente diferencia um pouco, não é nem dentro da roda, porque se eu for para a França, é a mesma coisa. Eu achei o mesmo, eu viajo, eu fico arrepiado toda hora, porque a linha de pensamento, sei lá como é que é o negócio, é coisa de Deus mesmo, né? Nós temos o mesmo equilíbrio, né? A mesma visão e a mesma fala. Isso é muito importante. E de acordo onde a gente vai estar, a gente faz as modificações, né? Então, eu me sinto feliz e quando eu paro assim, né, e faço uma retrospectiva da minha vida pregressa, do que foi planejado, do que é aquela... montar academia no Gonzaga, que medo, e financiamento para armar tudo, né? E acho que valeu a pena. Então, é aquela coisa que a gente sempre fala, missão cumprida, né? E aí, os frutos, né? A gente vai ter esse encontro e eu acho que ele vai ser incrível, porque quando nós estamos na roda, ano passado já ocorreu isso, né? Não precisa falar nada. O berimbau é pego com o mais velho, o outro berimbau também é pego com o mais velho, e o pandeiro é o que é o mais velho, e na hora de entrar na roda, iniciar a roda, são os mais velhos, depois os mais novos, e não precisa falar nada. Isso aí, na nossa roda, no nosso estilo, vamos dizer assim, ele é incrível, né? E quando chega alguém, alguma autoridade de qualquer arte marcial ou de outro estilo, mesmo a gente não gostando muito, nós paramos a roda, apresentamos e todos do grupo faz isso. Isso é uma coisa incrível, né? Eu acho que isso que faz a nossa diferença, né? Esse amor que a gente tem um para o outro. Então, quando eu olho para o Ribas, meu primo Marcelo, o Paradinha, o Rogério, o Flecha, né? Eu tenho vocês realmente como irmãos de roda mesmo, porque cada um tem o seu pensamento, né? Mas o objetivo sempre é o mesmo: estar junto, tocar o berimbau, cantar, tocar e fazer as pessoas felizes, né? Porque quem está nos acompanhando vê essa energia, né? Não tem como contagiar, né? E ontem nós passamos um dia aqui incrível, né? E a gente vê que muda algumas coisas, mas no final de contas é tudo a mesma coisa, né? E o Dinho, que nem faz muita parte da gente, a gente vai no bazar do Dinho, é essa nossa capoeira, né? Chega lá, não precisa mudar nada, não precisa entender nada, né? Então, a Baixada tem, e eu fico muito feliz que o Ribas tem a academia constituída, que é muito difícil, né? E esse trabalho que a Movimentos tem, com outros nomes, cara, a palavra é o seguinte, é missão cumprida. E eu estou sempre junto, né? Eu faço de tudo para estar bem fisicamente, para poder tocar um berimbau, cantar. Ontem até me animei um pouquinho, joguei, fazia tempo que eu não movimentava, né? Estou até proibido fazer a movimentação. Então, ouvir o Ribas hoje, no específico, eu fico feliz, porque a sementinha que plantou deu frutos, né? E aí vem a música, ei, vai lá, menino. Então, esse é o grande lance. Aí ele passa isso para os alunos, para os filhos, e a gente vai crescendo e vamos deixar esse grande legado. E o brilho dos meus olhos é exatamente deixar esse legado do que como nós iniciamos, o que nós batalhamos e sofremos para ser e o que nós somos hoje. E nós temos planos, isso que é a coisa mais bonita, nós temos planos, esperança, né? O Rogério tem ligado para mim, a gente conversa para caramba, ele está cheio de ideias boas, né? Eu falo, rapaz, cuidado, que esse negócio é complicado. Mas ele está disponível em chamar todo mundo para a gente fazer uma coisa bacana. Deixar o legado, essa é a verdade, né? Como o nosso mestre Xarel deixa esse legado maravilhoso e a gente vai bebendo dessa fonte também. Então, muito obrigado, Ribas. Sinta-se abraçado, aquele abraço mesmo de tamanduá bandeira. Né? Conheço. Obrigado a todos e
Não sei quem é que vai fechar. Boa noite, bom domingo. Que bacana, viu? Muito feliz. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, parabéns, mestre Ribas. Um abração a todos e a todas. Salve. Abraço. Até a próxima, galera. Salve. Salve, salve. Parabéns, mestre Ribas. Valeu. Junto na próxima. Parabéns, Obrigado. Ribas. Parabéns, Obrigado, mestre. obrigado. Parabéns. Ao André Sorriso. Boa noite. Oi, mestre. Salve, Tô salve. chegando. Aí a molecada Valeu. lá, eu vou nessa sopa aí. Como é que é o negócio? É sopa? Tô indo agora. Põe água aí, os Boa. meus escudeiros aí. Põe água aí que eu tô chegando. Tô Eu aqui na chegando. pipoca, hein? Valeu, galera. Obrigado. Parabéns, um abraço. Beijo a todos.